O dono da maior conta de combate à pornografia do mundo caiu e caiu feio, senhores. No vídeo de hoje nós vamos tratar aqui o caso Miguel Soriani, que foi um caso absurdo, horrendo que aconteceu aí, ele sofreu um exposed. Enfim, eu vou trazer um pouco desse caso aqui para você. No entanto, se você é o tipo de pessoa fofoqueira, fuxiqueira e quer bisbilhotar a vida alheia, este não é o canal para você seguir, este não é o vídeo para você assistir. O motivo pelo qual eu estou gravando este vídeo é, primeiro, porque em algum momento eu já cheguei a comentar, a mencionar o nome do Miguel Soriani, inclusive aqui no canal. Por quê? Porque eu já fui atendido por ele já faz um bom tempo, então ele participou ali do meu processo de luta contra a pornografia e masturbação. Segundo lugar, porque em algum momento eu já recomendei o trabalho dele, o que estou desrecomendando completamente neste vídeo. Você vai entender por quê, porque o caso é gravíssimo, não é? Cara, não foi um negócio de pornografia, pegaram ele, sei lá, se masturbando ou coisa assim. Não. Foi um negócio muito, muito grave mesmo, certo? E em terceiro lugar, porque eu meditei muito nesse caso. Eu fiquei muito mal com isso, muito mal. Eu perdi completamente a tarde depois que eu descobri esse caso. Enfim, e meditei muito sobre isso. E o que eu aprendi deste caso para a minha vida, certo? Porque, entendam, eu também sofri com vício em pornografia e masturbação. Eu quero compartilhar com vocês, ok? Então, o que é que tem a ver com essa folhinha aqui, toda essa história, né? No dia 1 de outubro, ali de manhã, eu estava saindo de casa e ali na calçada de casa, junto com aqueles santinhos lá, né? A gente tá em época de eleição e tal, né? Então tá lá aquele santinho de político. Eu vi essa folha e eu achei interessante. Vocês estão vendo aqui que tá bem suja, toda amassada e tal. Basicamente, não é propaganda de nada. Só tem um texto aqui e eu fui ler, né? E o texto diz exatamente o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: quando os nazis vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio. Eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu fiquei em silêncio. Eu não era um social-democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada. Eu não era um sindicalista. Quando eles vieram buscar os judeus, eu fiquei em silêncio. Eu não era um judeu. Quando eles me vieram buscar, já não havia ninguém que pudesse protestar. Martin Niemöller, né, que foi um pastor luterano. Então, pessoal, muitas vezes o nosso silêncio pode acabar com a vida de outras pessoas. Quando nós vemos o erro acontecer e não abrimos os olhos de outras pessoas, nós nos fazemos partícipes disso. E eu não quero ser partícipe de toda esta sujeira que acabou de acontecer. Basicamente, foi justamente no dia 1 de outubro que eu li esta mensagem aqui de manhã e achei interessante, me senti tocado. Eu tinha acabado ali de fazer uma oração e tal, e poxa, eu estava ali no clima, né, da oração e me senti muito tocado. Não entendia por que eu estava lendo aquela mensagem, mas enfim, Deus sabe todas as coisas. Depois de meio-dia, já ali na parte da tarde, a minha esposa veio me buscar e disse assim: você soube alguma coisa do Miguel Soriani? Eu disse: não soube de nada. Ela, basicamente, vendo os stories de uma psicóloga no Instagram e tal, ela viu alguém mencionando o nome do Miguel e mencionando casos de assédio. Eu não sabia de absolutamente nada. Se você entrar no meu Instagram hoje, inclusive, se você quiser mandar mensagem, seja pelas mentorias, etc., diego.omagalhães, @diego.omagalhães, manda mensagem lá, mas você vai perceber que eu não sou muito ativo no Instagram, inclusive não sigo ninguém. Eu não sigo ninguém, para mim, Instagram é uma plataforma horrível, terrível, tá? Assim, adoecedora. Decidi não seguir absolutamente ninguém e, portanto, eu não sabia o que era que tava rolando ali, né? E a questão é que simplesmente um médico e também psicoterapeuta, creio que é isso, chamado Gil Gabriel, no dia anterior a esse dia que eu estava descobrindo toda essa história, ele publicou nos stories um exposed do Miguel Soriani. E ali ele colocou diversos prints, muitos prints mesmo, e basicamente eu vou resumir aqui para vocês. Eu não tenho esses prints, eu não vi esses stories, eu cheguei tarde, como não uso o Instagram ali muito, né? Cheguei tarde, então eu não tive acesso a esses stories, tive acesso a alguns prints, que também não quero trazer aqui, porque tem outros vídeos aí no YouTube, pessoal mostrando esses prints, tem aí, eu acho que vinha alguma coisa também no Facebook, enfim, então não quero trazer aqui esses prints, até porque, pessoal, assim, é um negócio horrendo, tá? Basicamente, o Miguel Soriani, segundo as informações ali, no ano de 2023,
ele terminou assediando algumas mulheres no direct do Instagram, mas também no WhatsApp, etc e tal. Então, muitas mulheres que iam em busca de ajuda estavam fragilizadas porque, sei lá, descobriram o marido vendo pornografia, queriam ajuda, chegava lá, né, fragilizadas, e ele simplesmente assediava essas mulheres, né? Então mandava mensagens, ficava dando cantada, né? Chegou a enviar alguns nudes, etc. Não quero falar demais aqui também, porque como eu não tive acesso a todos esses prints, eu também não quero falar uma coisa, não quero cometer uma injustiça. Eu orei muito a Deus, pedi a Deus que esse vídeo, em nenhum momento eu cometesse uma injustiça, né? Não é porque o sujeito ele fez uma coisa horrenda, terrível, digna de ser repudiada, que a gente vai aumentar ainda mais, né, sei lá, o caso, a culpa do sujeito. Então não, temos que ser justos, né? Então basicamente esse Gil Gabriel, ele publicou ali. E, como eu mencionei para vocês, foram casos de assédio, né? Inclusive há mulheres que, ou há mulheres, não sei exatamente, que foi tentar uma vaga de emprego na empresa dele, etc, né? E ele terminou assediando essa mulher e tal, e tem, enfim, um negócio terrível lá. Além disso, teve um caso de agressão que ele cometeu com o pai dele. Dizem também um caso de agressão ao filho, enfim. Mas, como eu disse, isso aqui não é um canal de fofoca, eu não quero ficar trazendo questões, né, que eu não tenho toda a certeza, né? Mas a questão é que, um pouco de tempo depois, eu fiquei muito mal. Quando eu vi tudo isso, eu fiquei mal pra caramba. E depois eu vi que ele fez uma live no Instagram. E ali nessa live, aí foi uma live de pedir desculpa, etc e tal, né? Que eu vou falar um pouco dessa live aí também. E, bom, basicamente ele contou um pouco da história ali. Pelo que eu percebi, ele contou a história meio maquiada, tá? Meio maquiada, porque algumas pessoas que ele mencionou dentro dessa história, né, lavaram as mãos e disseram assim, não, esse cara nunca pediu ajuda pra mim, não, etc e tal, né? Mas basicamente foi isso que aconteceu, um caso horrendo. Inclusive eu quero aproveitar esse momento para, me solidarizar com as vítimas, ok? E se você foi vítima em algum momento de algum tipo de assédio, seja dele, seja de qualquer outra pessoa, denuncie. Denuncie e exponha. Não fique em silêncio, denuncie e exponha. Eu entendo que muitas pessoas preferem ficar em silêncio porque, bom, querendo ou não, quem é que vai falar com um cara como o Miguel Soriani? Por que mandaria mensagem para um cara como o Miguel Soriani? Porque tá com algum problema no casamento, ou porque descobriu o marido vendo pornografia ou traindo, etc e tal. Então, querendo ou não, expor essa situação seria também expor a própria família, o próprio casamento, e é por isso que muita gente não denuncia casos de assédio. Mas eu peço a você, por favor, denuncie. Cada pessoa que comete um ato como esse precisa pagar o devido preço, ok? Ponto. Muito bem. Agora, nessa live que ele fez, né? Ele comentou, segundo ele, que esses casos aí de assédio aconteceram somente em 2023, em nenhum outro ano. Ele menciona também um dado importante que eu queria bater um pouco nessa tecla, que é um dos aprendizados, né, das meditações que eu fiz ali referente a todo esse caso, que eu queria mencionar aqui com vocês. Ele menciona também o uso de anabolizantes no ano de 2023, tá? Ele menciona algumas pessoas para quem ele pediu ajuda também. E no final da live ele fez um negócio que aí sim ele cavou a própria cova, tá? Ele cavou a própria cova. Então, o que ele menciona é que ele nunca tinha feito esse tipo de coisa enquanto ele estava desenvolvendo o trabalho de ajudar pessoas viciadas em pornografia, etc e tal. Ele nunca tinha assediado ninguém, etc. Mas foi em 2023 que ele decidiu tomar o famoso suco, né? Então, ele terminou fazendo uso ali de alguns anabolizantes e, segundo ele, esses anabolizantes terminaram desencadeando, né, toda essa hipersexualização, etc e tal, tá? Então, muita gente, ao reagir a essa mensagem, terminou dizendo, então ele está colocando a culpa nos anabolizantes, etc. Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema de uso de anabolizantes mais no final do vídeo, tá? Então, depois ele falou que ele pediu ajuda. Ele mesmo pediu ajuda para algumas pessoas, para alguns médicos. Entre eles, ele cita um Jorge, né? Eu esqueci o sobrenome do Jorge, mas eu sei quem é, eu conheço, é médico, psiquiatra, tenho entendido, ajuda casais que estão passando por problemas, etc. E ele cita também o Dr. Ítalo Marcilli, né? Que hoje de manhã ou ontem à tarde
ele simplesmente lavou as mãos e disse, olha, é o seguinte, não quero saber nada desse caso, não venham por aqui, já fazem 2 anos que não recomendo nenhum trabalho do Miguel Soriani. Ele já tinha recebido uma denúncia de assédio, mas também não disse nada, enfim, né? Então, a questão é que no final dessa live, o Miguel, mas antes do final, ele disse uma coisa que eu quero também chamar a atenção aqui. Ele falou sobre o fato de ele estar durante anos ajudando pessoas viciadas em pornografia e como aquilo, querendo ou não, afetou o imaginário dele. Né? Porque, poxa, o cara tá ouvindo histórias de pornografia todo tempo. Né? O cara tá atendendo o dia inteiro e eu sei muito bem o que é isso e eu quero comentar um pouco sobre isso. E no final, ele abre um grupo e o grupo, não lembro exatamente o nome desse grupo, eu até cheguei a ver, mas é Vencendo a Tentação Juntos. Eu creio que é isso. Vencendo a Tentação Juntos. Eles que iam publicar um vídeo lá. Eu até entrei para ver esse vídeo. Tá aqui. Né? Não sei se dá para ver aí na sua tela. Mas a questão é essa, né? Então ele abre esse grupo e muita gente está acusando ele de terminar gerando lead, né? Que é gerando novos compradores ali para os cursos deles, etc e tal. A primeira coisa que eu aprendo com tudo isso é a seguinte, pessoal. Quem está de pé, cuide para que não caia. Quem está de pé, cuide para que não caia. Não interessa quantas horas você ora por dia, quanto da Bíblia você lê por dia, não interessa quantos anos de fidelidade ao seu casamento, ao seu relacionamento, fidelidade a Deus você tem. Não confie em si mesmo. Eu não confio em mim mesmo. Eu, Diego Magalhães, eu não confio em mim mesmo. Não confio. Por quê? Porque não importa quantos anos de fidelidade eu tenha vivido dentro do meu casamento, no dia de amanhã tudo pode mudar. Se eu permitir, tudo pode mudar. Vocês estão entendendo? Então quem está de pé, cuide para que não caia. E esse é um ponto importante porque ele tem que gerar humildade no nosso coração. E isso foi uma das coisas que eu já fui percebendo ali no caminho. Eu seguia o trabalho do Miguel Soriani. E humildade não era uma coisa assim muito, muito presente ali no trabalho dele, na forma como ele se apresentava, etc. e tal, né? Então, muitas vezes você se apresenta como um cara inquebrável, como um super-herói, etc. e tal, e você quebra as pernas. Você quebra as pernas. Né? Sem contar também ali todo o período, porque enquanto ele estava cometendo esses assédios, ele continuava vendendo o curso dele, aparecendo lá no Instagram, aparecendo nos stories, enfim, atendendo outras pessoas também. Então, por isso que eu disse, eu desrecomendo completamente o trabalho dele. Completamente. Eu fui atendido por ele no início da minha jornada ali, onde eu comecei a, de fato, ter algum resultado para vencer a pornografia. Os atendimentos com ele, eu nunca quis dizer isso aqui porque era uma gratidão que eu tinha com o cara, mas assim, os atendimentos em si não deram o resultado que eu esperava que desse, né? Mas foi um pontapé inicial, então eu peguei muita bibliografia com ele, etc e tal. Diego, você falou com ele depois desse caso aí de assédio? Não, pessoal, porque eu não sou amigo do Miguel Soriani. Eu fui atendido por ele, enfim... as tentativas que tive depois de ser atendido com ele para conversar com ele, bater um papo com ele e tal, ele sempre permaneceu assim muito longe e tal, assim, era aquela coisa, se você não era aluno dele, se você não comprava os cursos, todos os outros cursos e as outras mentorias, ele não, enfim, eu percebia um certo escanteio ali, né? Então, a questão é, em primeiro lugar, seja humilde. Sejamos humildes. Sejamos humildes, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não confiemos em nós mesmos. Eu cansei de ver. E eu cansei de viver. Presta atenção nisso aqui. Eu cansei de viver isso. De achar que não, eu jamais faria tal coisa. Mas dá alguns meses, faço aquela coisa. Penso aquela coisa. Desejo aquela coisa. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, nunca confie em si mesmo. Nunca confie em si mesmo. Outra coisa importante que eu aprendi com toda essa história. Ele menciona ali a questão do uso de anabolizantes, né? E sim, se percebe ali meio que encostado, né, nessa coisa dos anabolizantes e tal. Não, isso aqui, eu não era assim e tal, foi depois dos anabolizantes e tal. E alguma pessoa pode chegar e dizer assim, Diego, então é isso mesmo, né? A culpa não é do cara, a culpa é dos anabolizantes, etc. Ou alguma pessoa pode dizer totalmente o oposto. Não, os anabolizantes não tem nada a ver com isso. E vamos com cuidado aqui, Eu creio sim
que o uso de medicamentos, anabolizantes, etc. e tal, até da sua alimentação, até do seu estilo de vida, ele pode ter uma influência positiva ou negativa nos seus pensamentos e nas suas ações. Então, eu vou ser bem honesto aqui com vocês. Creio que sim, a questão dos anabolizantes podem ter sido uma influência a mais, ok? Um desencadeante a mais, para que toda a maldade do coração do sujeito, e lembrando uma coisa, né, que o Miguel, eu já vi ele comentando sobre isso, eu acho que era até em algum vídeo de vendas que ele tinha, onde ele falava um pouco da história dele, ele contava que houve um momento da vida dele em que ele estava namorando com a moça, eu não sei se é com a atual esposa dele, e isso é uma outra história, né? O cara é casado, tem 4 filhos, etc. E estava fazendo todas essas barbaridades aí, né? E ele menciona que nessa época que ele estava viciado em pornografia, ele estava namorando com uma moça, mas ele conversava com outras mulheres na época do Facebook. E que ele foi descoberto por essa moça, né? Então, pessoal, tudo que você já fez em algum momento na sua vida, você terá uma facilidade a mais para fazê-lo novamente. Ok? Então o cara que nunca saiu com uma GP, eu não gosto dessa palavra, mas estou só usando porque o YouTube não gosta muito aqui que a gente use algumas palavras, né? Mas o cara que já saiu com uma GP em algum momento, uma mulher, ele pagou com essa mulher para relacionar-se com ela. Você entendeu isso aqui? O cara que já fez isso em algum momento na vida dele, ele tem mais facilidade em fazê-lo do que o cara que nunca fez. Certo? Então o que eu vi aqui foi ele fazendo exatamente o que ele já fez em algum momento da sua vida. Certo? Então, esse é um primeiro ponto. E aí, ele vai mencionar a questão do uso, né? Do suco, do famoso suco ali. E como eu disse para vocês, eu creio que sim, pode ter uma influência, mas uma influência para revelar a maldade, o mal que já está no coração de um sujeito. Você entendeu isso aqui? E isso não tira de forma alguma a culpa dele, de forma alguma. Porque alguém pode dizer assim, então, Diego, se você está dizendo que o anabolizante, ele termina tendo influência, então quer dizer que o cara não tem culpa. A culpa não é dele, a culpa é do anabolizante. Não, peraí. Quem foi que tomou o suco? Quem foi que... Alguém obrigou ele a fazer isso? Vocês estão entendendo isso aqui? Ninguém obrigou, cara. E isso é um segundo ensinamento, ou um terceiro, melhor dizendo, que eu tiro para minha vida e o que eu quero que você tire para a sua vida também. Toda decisão da sua vida tem um grau de importância e pode afetar outras áreas da sua vida. Se bem que essa coisa de áreas da vida meio que não existe. Tá tudo interligado, né? Não existe, não, porque eu tenho o meu corpo, esse é o meu corpo, esse é o meu braço. Não, cara, é tudo parte de você. Né? Mas enfim. Mas cada decisão que você toma pode influenciar diretamente outras áreas, entre aspas, aqui na sua vida. E aí você acha que a tua alimentação não tem nada a ver com a tua vida sexual, sendo que pode ter uma influência. Mas isso não diminui a sua culpa, muito pelo contrário, a aumenta. Isso faz com que nós precisemos prestar muita atenção em tudo o que nós fazemos, pensando, dizemos, com quem nós andamos, os lugares onde estamos, o que nós comemos, o nosso estilo de vida. Tudo, absolutamente tudo. Tenha cuidado e principalmente uso de anabolizante, cara. Então tem cara que faz uso, por exemplo, de testosterona, e ele falou ali na live, né, que ele tá com dificuldade para tirar a testosterona e tal. E isso é outra coisa, pessoal, assim, para mim é furada, tá? Essa coisa de anabolizante é furada. Eu prefiro, né, ser meio frango, né, segundo os bodybuilders aí da vida, do que de fato, né, ganhar um monte de músculo e tá todo ferrado, né, ferrado da cabeça, ferrar casamento, etc e tal. Então a questão aqui é a seguinte, muitos caras que fazem uso de testosterona, cara, chega a bater 3.000, 4.000 de testosterona. Eu não sei se vocês viram, em algum momento, eu até trouxe esse caso aqui, o do Léo Stronda, né? Que ele comentava que a testosterona dele batia mais de 8.000, ou seja, 8.000 era o máximo que o exame conseguia medir, e batia 8.000 cravado, ou seja, o cara tava muito mais do que isso. Como é que vocês acham que tá a cabeça do sujeito? Vocês estão entendendo? Então, é responsabilidade do sujeito que fez uso. É responsabilidade do sujeito que fez uso. Ele tomou, ele é 100% responsável. Ele menciona ali também na live, uma coisa que eu esqueci até de comentar aqui para vocês, do momento em que ele diz que pediu ajuda, né? Pediu ajuda a esse Jorge, que é médico, também ao Ítalo. O Ítalo já tirou dele da reta, né? O Jorge já deixou claro, eu vi os stories, né? Eu terminei assistindo ali um monte de coisa para conseguir entender o caso. Esperei assistir a live dele também para poder gravar esse vídeo aqui para vocês. Pessoal, eu não quero cometer nenhuma injustiça.
ok? O cara que é safado e ponto final. Mas eu não posso agregar, vocês estão entendendo? Eu não posso agregar, eu não posso adicionar mais safadeza à safadeza real do sujeito. Então, eu tenho um cuidado nisso. E ele mencionando ali o Jorge, e o Jorge deixou claro ali nos stories que não. Que o Miguel não buscou ele, não. Na verdade, quem buscou ele foi a esposa do Miguel. E em nenhum momento foi mencionado os casos os casos de assédio por parte do Miguel. Quando ele começou a atender o Miguel a pedido da sua esposa, em nenhum momento o Miguel falou que, olha, eu tô assediando as mulheres aí. Em nenhum momento. Esse Dr. Jorge, ele soube por parte de outras mulheres, inclusive ele recomendou, né, uma delas, ele recomendou que ela fizesse uma denúncia. E, pelo que ele falou, a mulher realmente denunciou e ele está respondendo aí na justiça, né? Então, esses são alguns ensinamentos. Outros dois que eu quero mencionar aqui para vocês, na verdade, um eu só quero mencionar rapidamente. A partir de hoje eu não atendo mais mulheres. Já cheguei a atender algumas mulheres, não eram muitas, eram poucas. Não recomendo, e tenho orado. Pessoal, eu tenho orado por isso, eu peço que você me ajude em oração. Que Deus levante mulheres que saibam tratar deste tema e que possam ajudar outras mulheres a vencer a pornografia e a masturbação. Por quê? Porque o mundo está precisando disso. Mais de 39% dos acessos à pornografia no Brasil vem de mulheres. E não é recomendável que eu esteja atendendo mulheres. Já atendi e não atendo mais. Não atendo mais. Ponto final. Ok? Esse é um ponto que eu queria mencionar. E por último, isso é uma coisa que eu tenho meditado muito ultimamente. Nós precisamos aprender a desprezar a nossa reputação. Ou a reputação em geral. Fulano tem uma reputação tal. Eu sei que a Bíblia fala da importância da reputação, etc. Mas Davi levou todo aquele tempo, depois de ter pecado com Batseba, né, que provavelmente também foi um assédio, um abuso ali, da parte de Davi com Batseba. Ele simplesmente fez com que nada tivesse acontecido. Ele matou Urias e outras pessoas ali na frente de batalha por causa da sua reputação. O amor à sua reputação. Desprezemos a reputação, pessoal. Desprezemos. Eu sei que eu, na minha posição, muitas vezes, posso ser tentado e sou tentado. E todos nós somos, e principalmente aqueles que se expõem, a passar uma imagem que não é real, que não existe. Vocês estão entendendo? E uma coisa é certa, pessoal. Aqui na internet, vocês só sabem o lado bonito, o lado positivo. Vocês não sabem como é na casa das pessoas, né? Nos Instagrams da vida que você segue, você não sabe como é. Você não sabe como é o relacionamento dessas pessoas. Vocês não sabem. Graças a Deus. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso. Eu considero que eu tenho um excelente casamento. Quer dizer que não tem em nenhum momento alguma discussão ou coisa do tipo? Não. A diferença é que quando a gente abre a câmera, a gente mostra só o lado positivo. Só a coisa linda, só a coisa bonita. Mas só nós sabemos exatamente o que estamos sofrendo e como é a nossa vida de fato e de verdade. Então, eu tenho buscado fazer esse trabalho com verdade, eu tenho buscado colocar o meu coração nesse trabalho. No entanto, pessoal, do fundo do meu coração, eu tenho que dizer isso para vocês. Não creiam que tudo é rosas. Não creiam que eu sou um cara sem defeitos. Não creiam que eu sou um cara que nunca na vida, no universo, pode cometer um pecado e um pecado grave. Eu não confio em mim mesmo. Por que você vai confiar 100% em mim mesmo? Maldito o homem que confia no homem. Então, o ponto é, quando nós amamos a reputação, a gente vai empurrando com a barriga, como aconteceu com o Miguel. Né? Durante 2023, segundo ele, esses casos aí aconteceram somente em 2023. Eu não sei, não coloco a minha mão no fogo por ninguém, mas também não quero fazer uma acusação de uma coisa que eu também não tenho prova. Então, o ponto é, o cara, durante todo o ano, assediando mulheres, ele não fez somente isso. Isso aqui eu posso te dizer com certeza, pornografia foi fichinha para ele nesse período. Se o cara tava fazendo isso, irmão, se o cara tava fazendo isso, e assim, quem viu os prints da forma mais assim, chula, da forma mais baixa, mais, cara, assim, né, assim, sequer fazer um esforço, né, por velar um pouco a imagem dele. Não, cara, o cara tava desesperado, né?
Pornografia foi fichinha nesse período. Você tenha certeza disso. E o que é que ele fez? Continuava se apresentando como, não, eu sou, né, autoridade aqui no tema e tal. Eu lembro dos stories, né, onde ele dizia assim, vocês sabem que eu sou de verdade e tal. Desde aquele momento eu já não consegui engolir muito. Então, desprezemos a reputação. Desprezemos, cara. Reputação não é nada, irmão. Se eu tiver que derrubar completamente a minha reputação para salvar uma alma, ou a minha família, que assim seja. Que assim seja. Senhores, peço a vocês que orem pelas vítimas. Peço a vocês que orem também pela família do Miguel. Não esqueçamos disso. Ele tem uma esposa, tem filhos, né? 4 filhos ali. Orem também pelo Miguel. Orem também pelo Miguel, para que haja um arrependimento real, verdadeiro, né, no coração dele. E orem por mim, tá? Orem por mim também. Porque, de fato, é pesado. Esse é um trabalho pesado. Muito, muito pesado. Eu comecei esse trabalho achando que era fichinha, que era tranquilo, que era de boa. Ah, não tem nada a ver, né? É facinho. Aqui eu já passei por isso, eu já venci tudo isso. Mas tem casos, assim, terríveis. Terríveis. Só para terminar aqui o vídeo para vocês. Eu sei que o vídeo tá bem longo, 26 minutos. Mas, enfim, eu não fiz esse vídeo por engajamento. Então, né? Só tá aqui quem realmente deveria estar. Eu lembro de casos que eu atendia e eu tinha que jejuar, cara. Jejuar. Irmão, eu jejuava. Dizia assim, meu Deus, me ajuda. Teve casos de eu atender. Atendi o cara, sei lá, né, 2, 3 horas da tarde. E eu não aguentava, não suportava atender mais ninguém. E terminei mandando mensagem para todo mundo, dizendo assim, ó, não vou atender mais ninguém hoje. Não suporto, não aguento. Pegava o carro, saía com minha esposa, né, dava uma volta, porque a cabeça não... Cara, é uma pressão, é um peso emocional e espiritual muito forte. Então peço a vocês que orem também por mim. Deus abençoe você grandemente. Eu espero você no próximo vídeo.